Graça e paz. Vamos estar orando para a gente dar início ao nosso estudo hoje. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, pelo privilégio, Senhor, de falar das suas verdades. Muito obrigado, ó Pai Santo, porque o Senhor nos esclarece, o Senhor nos dá a sua instrução, o teu ensino, para que não peque contra ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia, ó Pai, nos conduz a conhecer mais e mais de ti e ficar maravilhados com a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações e mente, nos dando coração e mente receptível para a sua honra e glória. No nome de Jesus, amém, Senhor. Bom, a verdade da palavra de Deus, né, o estudo da palavra de Deus, essa palavra que é viva e dinâmica, ela tem que ser uma palavra que, além de mexer com a gente, ela tem que transformar cada um de nós. Se você analisar o contexto do ensino e a prática, você vai ver que o ensino, quando ele faz sentido na sua vida e que ele vai para a prática, ele acaba facilitando a sua vida. Sim ou não? Sim. Se você tiver filhos que ele vem acompanhando, vem aprendendo a instrução do Senhor, a chance de ele dar trabalho é muito menor, não é? E é mais fácil a gente educar. Se você tem maridos, esposas, né, uma família constituída de tal forma que a compreensão da palavra seja aplicada no dia a dia, você, consequentemente, você tem menos esforço. Não que não tenha problema, mas que você tem uma situação muito melhor. No dia mal, né, como a palavra diz, quando ele chega, a diferença que se tem de quem aprende continuamente, domingo a domingo, né, semana a semana, quem estuda, quem pratica o que a palavra diz, ela também faz diferença. Por quê? Porque no dia mal nós sabemos a quem recorrer. Por quê? Porque conforme Paulo vai falar, ele fala, olha, antes que venha o dia mal, porque é certo que virá, você tem que se fortalecer. E é por isso que a gente aprende continuamente a palavra de Deus. Pode ser uma palavra repetitiva, pode ser um estudo que a gente, capítulos e textos, que a gente decora e fala, né, com maior facilidade. Mas, continuamente, ela tem que ser inculcada na nossa mente e, consequentemente, a gente repassa isso para os outros também. Então, veja o quão importante é a palavra de Deus. Por outro lado, se a gente tivesse que derrubar o Evangelho, o que a gente faria? Derrubaria a palavra de Deus, não é isso? É isso que acontece. E foi assim que sempre aconteceu. Então, tudo que a gente vê, essa confusão que existe, que vem até para dentro das igrejas, essa confusão aí foi uma confusão que sempre existiu. E que os apóstolos, continuamente, desde lá de trás, eles alertavam sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que entender que a nossa luta é contra quem? Contra potestades. A gente tem uma luta aí, lógico que tem a luta contra a carne, contra Satanás, contra o mundo, mas a gente sabe que existe uma influência muito grande, muito forte, de quê? Das potestades. Isso é inegável, não é? Por quê? É só você ver. Você liga uma televisão, você entra numa escola, que às vezes é uma escola cristã. Continuamente você vai se deparar com o quê? Com situações que estão conflitando justamente com o quê? Com o evangelho que é sendo pregado, ok? E cada vez que o povo,
E aí pensa do povo, né, do mundo. Cada vez que ele desacredita na palavra de Deus, ele passa a acreditar no quê? Numa mentira. E aí nós temos a consequência que a gente tem, né? Um mundo dessa forma. O Evangelho de João, ele é um evangelho que ele vai ser diferenciado dos sinópticos, certo? Sim ou não? Sim. Por quê? Os sinóticos quer dizer o quê? Quer dizer que é a mesma ótica, certo? E João, ele vai trazer uma outra forma. Ele vai trazer, embora ele vai fazer referência a alguns textos, né, do Evangelho dos sinóticos, ele vai trazer principalmente o quê? Os últimos eventos da história de Cristo. E aí ele entra fazendo o quê? Mostrando e fazendo uma defesa do Evangelho. Por que uma defesa? Nós temos uma defesa do Evangelho. Lembra que Pedro ele vai falar o seguinte, olha, que nós temos que estar aptos para quê? Para demonstrar, né, para apresentar a razão da nossa fé a todo aquele que pedir, né? A razão, qual é a razão da sua esperança? Então Pedro fala, ó, você tem que estar preparado para quê? Para fazer essa defesa. Por quê? Porque é importante que os outros compreendam essa racionalidade que existe de fé para quê? Fé para salvação e vida eterna. Ok? E aí Pedro vai falar, mas você tem que pregar, né? Você tem que falar com o quê? Com mansidão, com temor, né? Para que todos compreendam o Evangelho de Cristo. Aí a gente vai falar assim, mas todos aqueles que o Senhor colocar no coração. Tá bom, mas você tem que pregar. Por quê? Porque o Evangelho ele é muito precioso para ficar só com a gente. Se a gente conseguisse compreender o quanto ele é precioso, a gente falaria mais. E isso todos nós, viu? Seja, pode ser quem está pregando, quem está ensinando, quem está escrevendo, né, quem está sentado, todos nós temos obrigação e todos nós, muitas vezes, não falamos tanto quanto deveria. Tanto por ser precioso e tanto porque o tempo ele é curto, e ele é muito curto. Ok? Bom, o Evangelho de João, nós temos aqui, que fala que o autor é João, o discípulo que Jesus amou. É lógico que existe também, como sempre, né? Existe aí, a Bíblia, ela sempre é criticada. E criticada, muitas vezes, por quem está dentro da igreja, quem está dentro do povo, quem ensina nas faculdades. Então, a gente tem, assim, uma teologia liberal que critica, que ela vai sempre criticar muitos pontos do Evangelho e pontos que, às vezes, não tem tanta clareza. Então, nós temos aqui o Evangelho de João, que é óbvio, né? A gente falaria, é óbvio que foi escrito por João. Mas aí, qual João, né? Tem o João apóstolo e tem um outro João que era chamado presbítero. Então, assim, existe essa... o pessoal, ora acha que era o apóstolo João e ora acha que é o presbítero. Porém, foi convencionado, né, foi entendido pelos exegetas justamente que foi o discípulo do Senhor mesmo. O João, aquele mesmo João que vai escrever o Apocalipse. E aí, qual foi o período? O período que ele escreve foi basicamente um pouco tempo depois, acredita-se que em torno de 10 anos depois, ele vai escrever também o Apocalipse. E aí tem algumas cartas também, né? Então, a gente tem o apóstolo João como autor do livro. Nós temos o período que foi entre 80 e 90, tem alguns lugares que vão falar entre 85 a 90. E outros vão falar que pode ser até 95. Então, a gente sabe que entre 80 a 100, ok? Daí não tem como errar.
Mas, por incrível que pareça, já disseram, se for, por exemplo, o presbítero, né, João, daí passaria aí dos anos 100, ok? Mas o que se convenciona é isso aqui, ó. João, entre 80 e 90, próximo do fim da sua vida. Então, estima-se que no ano 100, por volta do ano 100, João ele escreve, termina o livro de Apocalipse, e aí termina a história e a vida do apóstolo João, ok? Entre os evangelhos também, o evangelho de João, ele acaba sendo escrito um pouco mais distante. Bom, e qual é o propósito desse livro? Vamos abrir aqui, ó, João 20, 30 e 31. Pedi para o William ler. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso aí. Então, quando a gente lê esse texto, e esse texto vai falar sobre o objetivo da pregação, nós vamos ver que João ele vai fazer uma defesa, né? Uma defesa do seguinte, ele vai falar, olha, eu estou escrevendo isso, embora ele vai falar no fim, ele vai escrevendo todo o livro, e lá para o fim ele vai falar, ó, estou escrevendo isso para quê? Para que vocês creiam em quem? No Senhor Jesus. Para que vocês saibam que Jesus é quem? É Deus. E para que vocês saibam que Ele tem poder tanto para salvar, como para dar o quê? A vida eterna. A nossa pregação, né, a nossa pregação assim, nós pregamos o que Cristo ordenou. E o que o Senhor ordena, o Evangelho de Cristo, quando a gente prega, quando a gente dá aula, quando a gente dá instrução, seja qual for, e faz os estudos, nós estamos pregando o que, na verdade? Essas duas coisas, não é? A salvação e a vida eterna. A salvação, não somente a salvação para a vida eterna, mas a salvação também dos nossos problemas, das nossas dificuldades, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E a vida eterna, a vida com o Senhor. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Sim ou não? Por que sim? Por que faz diferença na nossa vida? Agora é a hora, né? Já que vocês falaram sim, pode responder. Por que o Evangelho faz diferença na minha e na sua vida? Lembre-se o seguinte, ó. Pedro fala o seguinte, esteja preparado para quê? Para responder a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança. Então, pensa que não sou eu que estou perguntando. E aí você está num belo dia, na terça-feira, trabalhando lá, seja no escritório, na sua máquina, seja onde for, e aí a pessoa fala, olha que legal, mas por que você prega Jesus? Por que você acredita que Ele dá a salvação e a vida eterna? Por que você vive na certeza de que Ele te salva e te dá a vida eterna? Olha que pergunta boa, né? Imagine só o que você vai responder para Ele. Daí você vai falar, veja bem, né? Você não quer ir comigo domingo? É uma resposta, né? Daí fala assim, ó, boa pergunta. Então vamos lá domingo na igreja que você vai descobrir. Pode ser, né? Mas veja só, a salvação e a vida eterna, ela vai mudar toda a nossa forma de agir e de pensar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você está trabalhando, ou fazendo seus afazeres dia a dia, dificilmente as pessoas vão pensar que ela faz por quê? Porque é para a honra e glória do Senhor. Dificilmente. Eu vou contar
uma situação que a gente não entendia, que na verdade, eu entendi faz pouco tempo. A Eliane, a minha esposa, ela dá aula para um aluno com deficiência, né? Então, ela dá aula exclusivamente para ele. Um belo dia, ela lá no auge, né, da vida de dona de casa, tal, tranquila, né? Todo dia pode acordar tarde, tal. E aí, lógico que ela não vai, nenhuma dona de casa vai defender isso, né? Mas tudo bem. E ela estava lá e falou: "Ó, eu quero vou voltar a dar aula, abriu uma oportunidade, tal". Tá bom, né? Vai lá, se é isso. É ruim, né, ficar em casa às vezes. É sempre bom você ter um relacionamento, né, com pessoas, né, compreender. E aí ela foi atrás, tal, e fez a ficha, acho que foi na secretaria. E aí chegaram para ela e falaram: "Olha, tem uma oportunidade aqui para dar aula para um aluno com deficiência. O que você acha?" Daí a escola não me caiu, tal. Daí ela ficou preocupada, né, tal. Mas daí decidiu, falou: "Tudo bem, vamos lá". E aí, com toda a preocupação dela, tal, mas deu tudo certo e hoje ela dá aula. Pensa só, esse aluno, ele não é cristão. A família dele é cristã, é católica, né? Só que você não sabe, católico hoje pode ser católico e um monte de coisa. Então, pensa só, eles não têm um relacionamento ativo, tal, conforme a gente tem a ideia de vida cristã. E aí, o que ela faz? Ela trabalha com essa criança e ela percebe o desenvolvimento da criança, o amor que é dado. Todo esse trabalho que ela vai fazendo tem uma repercussão dos outros percebendo o quanto é importante o carinho para uma criança dessa, quanto é importante princípios, né, que vai ajudar e abençoar essa criança. Na nossa cabeça, a gente pensa o seguinte: olha, para eu levar, manifestar a glória de Deus sobre todas as coisas, eu tenho que estar pregando, eu tenho que estar falando, eu tenho que ir evangelizando. Mas a gente não pensa, às vezes, que Deus te colocou num lugar para que a glória dele seja manifesta, sem necessariamente você ter que pregar, mas pregar com a palavra, falando. Embora a gente faça isso também. Mas o nosso papel é que, em tudo que a gente faça, se manifeste a glória do Senhor, para que toda a terra seja cheia do quê? Da glória de Deus. Então, veja só a importância que tem da gente conhecer os princípios de fé em Cristo Jesus, de salvação e vida eterna. Por quê? Porque eu estou trabalhando, eu estou vivendo de tal forma que eu vivo o reino de Deus já, os princípios do Senhor. Então, é isso que o Senhor nos ensina a cada dia. Ele fala: ó, em tudo que você fizer, tem que ser para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque a sua vida é pautada na crença de que Ele salvou sua vida e te deu a vida eterna. Então, pensa só, toda a nossa cosmovisão ela é moldada a partir do que a gente conhece como fé, prática e justiça. Ok? Bom, continuando. Então, a gente tem aqui, também com relação à crítica, um outro texto que tem uma certa controvérsia. João 7,53 a 8,11. Ele vai trazer a história da mulher adúltera. Essa história vocês já conhecem, então, em linhas gerais, né? Jesus estava escrevendo e tal, e aí chegam os homens, né, até para testar Jesus, e falam: ó, essa mulher foi pega em adultério, ok? E aí a lei diz que tem que apedrejar. Jesus não poderia ir contra a lei. Da mesma forma que o Senhor, o nosso Pai, ele não pode ir contra a lei, né? A lei que ele mesmo colocou. Então, ele deveria ser o quê? Ela deveria ser apedrejada. E aí Jesus, usando de sabedoria, ele vai falar: ó, então tá bom,
Só que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Imagine só quem não tinha pecado, né? E aí conta a história que cada um foi deixando sua pedra, né? Saindo de mansinho, né? Como se não tivesse ninguém olhando, tal, e fica a mulher Jesus. E Jesus fala: cadê o pessoal que te acusava? E aí Jesus vai responder para ela, falou: então, toma cuidado, para você não cair de novo. Você teve o quê? De certa forma, você teve a sua chance. Essa mesma chance que ela teve é a chance que cada um de nós tem, não é? Cada vez que a gente escuta o Evangelho de Cristo, nós estamos tendo uma nova chance para quê? Para andar crendo na salvação do Senhor, certo? O Evangelho sendo pregado, às vezes as pessoas chegam e falam: olha, que nem a parábola de Lázaro, né? E aí, e do rico, que ele falou: eu estou aqui e tal, me dá outra chance, Senhor. De certa forma é o seguinte, a chance vocês estão tendo, sabe por quê? Porque vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem o que vai acontecer, não sabe? A Bíblia é clara, é obediência e desobediência. Quem não tem aliança com o Senhor, tem a consequência, não é isso? Então, como diz o Arnaldo, a regra é clara, não é? Não é? Esse é o princípio. Então, essa é a história da mulher. Então, qual é a controvérsia aqui? A controvérsia é a seguinte, nos originais, e a gente só tem original do século III e IV, os livros da Bíblia não existiam esse texto. Ou seja, o que temos são cópias de cópias que foram feitas por copistas. Então, neste período, não tem esse texto. Tanto é que vocês vão ver que ele está entre colchetes, né? E aí não existe, né? E foram cópias divulgadas pelo Império. Então, essas diferenças podem ter sido causadas principalmente por quê? Por uma adaptação teológica. Qual a adaptação teológica? Que é o seguinte: na época, falaram o seguinte, que isso aí poderia justificar e ajudar, né, a que continuasse a prostituição, né, continuasse alguma coisa ruim, alguma coisa mal. Então, eles preferiram fazer o quê? Preferiram, para não gerar uma má compreensão, retirar. Porém, como argumento, tem que essa passagem ela consta em outros manuscritos. Então, o Evangelho, né, a palavra do Senhor, quando os apóstolos escreviam, mandavam cartas, tal, entre os escritos dos profetas também, isso eram cartas. Não existia xerox, né? Não existia a gráfica ainda. Então, existiam os copistas. E os copistas, eles copiavam. Num determinado momento, alguns julgaram que não deveria colocar, mas em outras cópias existia. Porém, nós temos que considerar o quê? Que se o Espírito Santo trouxe até aqui, e apesar de não constar nos manuscritos mais antigos, os mais antigos que nós temos são esses, foi preservada por Deus como parte desse evangelho através dos séculos. Então, considerando que a doutrina da inspiração depende da providência, podemos considerar uma passagem como palavra de Deus inspirada pelo Senhor. Então, a crítica que se faz, dizendo que esse texto não existe e que esse texto foi incluído aí, nós temos o mesmo texto que aparece em outros manuscritos, além desse do século III e IV, e eles atestam que existia essa. Então, ninguém tinha copiado nada, né? Houve a cópia. Em algum momento, nesses manuscritos, eles não foram colocados, porém, a veracidade do texto, né, da busca por compreensão das Escrituras, eles perceberam que existia em outras regiões, em outros manuscritos. Então, se mantém o que está escrito na palavra de Deus, ok? Então, isso aí é um adendo somente porque o pastor fez aí, não lembro, semana passada, na outra semana, falou que quando entrasse o livro de João, iria se fazer essa citação. Lembrando o seguinte, que a gente está no primeiro momento fazendo um contexto geral
e a defesa do que está no Evangelho de João. Vamos lá. Vamos abrir João 1, de 1 a 14. Pedir para a Anne ler. De 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, né? Parece até narração de cantata, né? Cantata de Páscoa. Bom, esse texto, né, é introdutório, olha, e é um texto fantástico, né? Ele é um resumo, né, de toda a história de Cristo, né, do que Cristo veio, qual o papel de Cristo, né, qual o propósito de Cristo. Esse texto, que é um poema, ele vai falando, né, de forma poética, ele vai apontar para a gente o quê? No começo ele vai falar, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O público dele era um público judaico. Então, se ele falasse isso, o público dele ia ligar esse versículo com o quê? Com o começo lá, né? O que diz no primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, ele está fazendo o quê? A referência, ele está amarrando as pontas. Ele está falando, ó, lembra lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas? Esse Jesus, ele estava lá. Até então, eles não faziam essa relação. O Velho Testamento, ele vai fazer o quê? Ele vai falar de Cristo, porém o Cristo ele se revela no Novo Testamento, certo? Então, quando ele se revela no Novo Testamento e se revelou para os discípulos, aí o apóstolo fala, agora vamos amarrar tudo isso aqui, ó. Então, vamos fazer uma ligação lá. Tem irmãos que falam que não gostam do Velho Testamento, né? Daí fala assim, eu não gosto, eu não consigo entender, né? Deus é muito bravo, né? Depois se converte e tal. Então, assim, mas a gente percebe que o Novo Testamento, ele vai ser o esclarecimento do quê? Do Velho Testamento. Então, quando Deus criou todas as coisas, o apóstolo está falando assim, olha, esse Jesus que veio aqui, irmãos, imagina que ele está falando, né? Sei lá, numa sinagoga, reunião entre irmãos, mas está falando para alguém. E aí está falando, aquele Jesus que morreu, né, que ressuscitou, que eu caminhei com ele, que eu vivi com ele é o mesmo que estava no princípio. E ele é Deus, ele é a encarnação do Senhor. Ele veio para quê? Ele é o Filho de Deus que veio pagar a conta dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, essa defesa que ele vai fazendo, ele vai tratar de Cristo na criação e a palavra, essa palavra aqui, no princípio era o Verbo, que a tradução seria também, no princípio era a palavra.
essa palavra aqui é a palavra que foi falada também, não foi? Como Deus fez a criação? Haja luz, e houve luz. Então veja que ele vai falando e vai acontecendo. Olha a ligação que o apóstolo vai fazendo com o Jesus que salvou, com a criação e com toda a criação, né? E aí depois o apóstolo vai amarrar cada ponta dessa. Então ele fala da criação, ele vai falar do verbo que se encarnou, ele vai falar que ele é filho de Deus, ele traz a revelação do porquê que veio o Filho de Deus, porque o Senhor se encarna, e ele vai falar também sobre o testemunho. Ele está falando, parece que ele sai da história, não parece? Ele vai falando, daí de repente ele fala de alguém que apareceu aqui, que foi enviado antes de Jesus, e que esse homem veio para quê? Para testemunhar, para abrir o caminho, né? Como Isaías profetizou. Ele vai falar do quê? Ele vai fazer o preâmbulo daquele que viria salvar o mundo. Então ele trata, logo de cara, criação, encarnação, filiação, revelação e o testemunho, certo? Agora vamos continuar aqui amarrando o que a gente está falando. Vai se falar testemunho. Qual era o contexto? Por que o João ele vai ligar isso aí? Lembre-se o seguinte, que a palavra de Deus ela não tinha um cânon do jeito que a gente tem agora, que é a Bíblia. Mas a palavra de Deus, revelada aos profetas, revelada a Moisés, né, que alguns escribas escreveram, né, alguns sacerdotes, né, entre outros, o que eles escreveram já existia registro, ok? E já existia registro também de algumas cartas, já existia registro do Evangelho. Então, João agora ele está alertando e fazendo a ligação, por quê? Porque existia movimentos dentro da igreja, movimentos que queriam o quê? Fazer com que o Evangelho de Cristo ele não fosse pregado com a autoridade que tem e com a verdade que tem. Então, quando João ele começa a expor isso aí, e que ele fala para os judeus, ele fala, olha, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Agora, vocês sabem que hoje em dia nós temos denominações que se dizem cristãs evangélicas, que não vai acreditar que Jesus é Deus, certo? Então, veja só como isso é forte, como isso é marcante também. Dentre essas seitas que existiam e os combates que João fazia, então era muito forte o quê? O gnosticismo. Esse gnosticismo, nas cartas, ele vai também falar, nas cartas deles, sobre os movimentos gnósticos que existiam. O que era isso? Era um movimento religioso que ele fazia uma espécie de um sincretismo com a cultura grega e o Evangelho de Cristo. Então, ele tentava colocar esses dois aspectos para quê? Para que as pessoas crescem de forma mais racional. Por que racional? Porque se você chegar e falar assim, olha, Jesus é 100% homem, 100% Deus, o que você vai pensar? Você vai falar, como é que pode isso, gente? Não é? Como que pode alguém ser 100% Deus e ser 100% homem? Pensa nisso. Então, existiam os movimentos, principalmente as filosofias gregas, que buscavam aspectos racionais, que tentavam falar, bom, então vamos fazer o seguinte, como é que a gente pode resolver isso? Porque uma pessoa ser 100% uma coisa e 100% outra coisa é meio difícil. Então, vamos fazer alguns ajustes aí. Então, entrava aqui alguns ajustes, ajustando a filosofia ao cristianismo. Então, combinava misticismo e especulações. Os misticismos ainda existia também. E existe também hoje. A gente pensa que não, mas é movimento de tocar chofar, de entrar arca, isso aí são movimentos místicos que depois Paulo, principalmente em Gálatas, ele vai rebater muitos disso.
né? E aí tinha circuncisão e por aí vai. Então, nós temos também um outro movimento que é chamado Cerinto. O que é o Cerinto? Olha o que o Cerinto falava, ó. E hoje vocês vão ver que existem religiões que falam isso, ó. Ensinava que Jesus é uma coisa e Cristo é outra coisa. Então, Jesus é o quê? Jesus é o homem e Cristo é o Deus. Se você olhar de forma racional, você vai falar, agora eu entendi, né? Agora eu entendi. Né? Se um ele pode ser 100%, né? E aí ele vai falar até o quê? Ele vai falar assim, ó, que Cristo, como espírito sem corpo, existiu em um homem chamado Jesus. Então, isso aqui, por incrível que pareça, existe, hein? E existe, e está muito forte, né? E as religiões apontam, algumas apontam isso aí. Existia um outro movimento que era chamado Seita de João Batista. Seita de João Batista não foi criado por João Batista. Mas veja só que o diabo pega coisa boa e transforma em coisa ruim. Então, isso aqui era o quê? Os discípulos de João Batista, lembre-se que até mesmo pela cidade, pelas constituições, as pessoas tinham e hoje é assim também, né? Pessoas passam na igreja, conhecem o evangelho, a gente conversa, convive, depois muda. Daí ele vai lá para Nova Zelândia, vamos dizer. Leva um pouco da cultura daqui e leva para lá. Daí vão ter filhos, netos, quem sabe futuramente alguém daqui vai lá para Nova Zelândia e vai descobrir que saiu gente daqui que foi para lá. Então, foi mais ou menos isso que acontecia. Então, aí criou-se o mandeísmo, que é a religião étnica, classificada por estudiosos como gnóstica também, assim como essa. Veneram João Batista como quem? Como Messias. Mas o que João Batista falava? Ele falava, eu não sou Messias. Eu vim para quê? Para anunciar o Messias. Mas tinha discípulos dele que acreditavam que ele era o Messias. E aí criou-se essa religião, né, que era chamada Seita de João Batista. Quando a gente estuda no livro de Atos, principalmente Atos 19, nós vamos ver que Paulo chega em Éfeso e fala o seguinte, vocês foram batizados no quê? No batismo de João. Que batismo que é? O batismo de arrependimento. Ou seja, e aí Paulo vai especulando, e embora fossem irmãos, não tinham conhecimento pleno de Cristo e muito menos do Espírito Santo. E aí a própria palavra diz que eles foram batizados em Cristo e recebem o Espírito Santo. Então veja só que existiam essas distorções, por quê? Porque as pessoas não conseguiam aprender o Evangelho verdadeiro. Então entra a luz, né, que é Cristo, né, o Evangelho de João, ele vai defender, né, o Evangelho, vai mostrar quem é Cristo e fazer essa defesa que a gente bem conhece. Nós temos os temas de João, do livro de João, e dentre os temas de João nós vamos ver que existia o quê? O testemunho. O que é o testemunho? A primeira coisa é ele falando, olha, quem é Jesus? Quem é Jesus? O que é Jesus? Né? Quem é esse homem que veio, esse homem Deus? Então, nós vamos abrir a Bíblia aí, ó. Livro de João, João 1:29. Pedir para o Davi ler. Quem abrir, pode abrir lendo na sequência, tá? Por favor. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João ele está fazendo um testemunho de Cristo, falando que Jesus é quem? Ele é o Cordeiro de Deus. O que quer dizer o Cordeiro de Deus? Aquele que faz a expiação do pecado. Lembre-se que João Batista sabia o que significava o Cordeiro de Deus. E aí, João 1:34. Pode ler, por favor. William, pode ler, William? Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É isso aí. Então, nós vimos aqui
A voz poderosa do William fez o neném aqui tomar um susto, coitado. Então, nós vimos que João Batista faz um testemunho do Senhor, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus e depois nós vemos que é o Filho de Deus. Vamos ver aí o testemunho de André. João 1, 40 e 41. A Aline vai ler. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Isso aí. Então, André falou o quê? Olha, nós achamos o Messias. Pensa. Sabe o que quer dizer isso? Achar o Messias? Quer dizer o seguinte, ó. Quando Caim mata Abel, aí Caim matou Abel, e aí quando Eva tem um filho, né, ela entra um filho no lugar daquele que matou. Então, se percebe que a humanidade começa a ter uma sucessão, né, de pecados. E aí, possivelmente, já deve lembrar do quê? Que o Senhor falou assim, olha, que a semente da mulher iria fazer o quê? Iria pisar na cabeça da serpente. Então, possivelmente, quando ela morre, filho dela, fala, e agora? Quem que vai pisar na cabeça da serpente? E aí nós vamos ver que tem o outro filho que nasce, e ela fala, agora é esse, não é esse que vai nos livrar? E aí acontece que não é ele. Daí chega lá no período de Noé, nasce aquele que vai também tirar o quê? Tirar a nossa fadiga, né? As nossas dores e tal. Nasce Noé, também não é Noé. E agora, quem é o Messias? Então vai lá, passa por a profecia falava de Davi e esse Messias que não vem. Imagine só, um discípulo, um homem comum, pescador, né? Conhecia a história, possivelmente, mas não com tanta profundidade, até mesmo pelo tipo de estudo que não tinha, e falou, olha, eu achei o Messias, encontramos o Messias, olha que coisa bonita. Né? Aquele que pregaram há tanto tempo, veio para nos salvar, vai nos livrar do Império Romano. Na cabeça deles, né? Eles não tinham ideia do que iria acontecer ainda. Mas ele achou o Messias. Vamos ver agora os samaritanos, João 4, 42. Pode ler, Cássia. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso aí, então Jesus conversa com a mulher no poço, a mulher fala que o Senhor é profeta, tal, e aí ela vai e espalha, né, a notícia, tal, e aí o povo começa vai conhecer Jesus e fala, não é mais pelo que ela falou, é porque nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo. E o que o próprio Jesus falou dele? Vamos ver aí, numa sequência. João 5,18. Eu vou pedir para a Anne, que está aqui perto de mim. Por isso os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Sei. Porém, eu já vos disse. 6,35? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só Cristo testemunhando. Ele fala, ó, o primeiro ponto ele vai falar que ele, o versículo diz, que ele falava que ele era filho de Deus e que ele era o próprio Deus. Daí nós vamos ver que depois ele vai falar, eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. Né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Vocês vejam que quando o Senhor fala com Moisés em Êxodo, ele vai falar o quê? Senhor, quem que enviou, né? Quem que está me enviando? Ele falou, eu sou. Esse eu sou, ele está fazendo referência a qual eu sou. Veja só, como o apóstolo vai amarrando, ele vai fazendo referência do Velho Testamento com o que está acontecendo na história. Então ele fala o seguinte, olha, esse Cristo que falou que ele é o pão, que ele é a água, que ele é a luz, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, esse eu sou é o mesmo eu sou que falou para o povo lá, que falou para Moisés lá no Êxodo. Olha que bonito, ele atestando que é o mesmo Senhor. E aí a gente fala, mas como um judeu, né, conhecedor da lei, quando o povo chegava para adorar ele aceitava a adoração? Não. Jesus aceitava. Sabe por quê? Porque ele é o eu sou. Ele é o Deus poderoso. Então, e essa é uma crítica que se faz para aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que se Jesus não fosse Deus, ele cairia contra a própria lei que falava, não adorarás nenhum Deus. Você não pode ter outro Deus, não pode adorar, não. Se ele aceita a adoração, é porque ele é o próprio Deus. Então pense nisso aí. E aí a gente tem um aspecto do livro que ele vai falar sobre o testemunho, um outro aspecto que é chamado o quê? O livro dos sinais. O que é o livro dos sinais? Então, nós vamos ver as características, né, do livro de João. Ele vai defender o Senhor e aí ele vai fazer sempre ênfase em algumas coisas. Então, algumas coisas que ele vai fazer. Primeiro, ele vai falar sobre o testemunho de quem é o Senhor Jesus. O segundo ponto são os sinais. Quando os outros livros tratavam de milagres, João fala sobre os sinais. E esses sinais quer dizer o quê? Um sinal, ele é algo que está apontando para alguma coisa, certo? Então, o sinal de que o Senhor fazia, de toda a obra do Senhor, apontava justamente para quem? Para o Messias, para o Deus e para o Salvador das nossas vidas. Então, o que ele estava fazendo, todas as obras que ele fazia, apontava para quê? Esse é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Primeiro sinal que nós vamos ver aqui, que ele transforma a água em vinho. Vamos abrir aí, João 2:9. João 2:9. Quem abriu aí pode ler. Pode ler, Rui? O Rui abriu lá. 2:9, né? Isso. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então a gente tem aí uma situação que vocês bem conhecem, esse milagre, né? Que é um milagre que Jesus, que até no início, né? O primeiro milagre que acontece, ele estava numa festa de casamento e o vinho acabou. A festa durava em torno de 7 dias, e aí imagine só a vergonha que seria. E a mãe dele chega e fala, ó, acabou o vinho, né? E aí Jesus fala, tá, e aí, né? Mais ou menos assim, tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Eu vim como convidado. Só que Jesus, logicamente, sabia
que iria ser manifesto que o poder do Senhor. E esse sinal, né, esse milagre que aponta para a glória do Senhor, ela está apontando para quê? Ela vai apontar para que Deus é capaz de transformar o quê? A essência de todas as coisas. Ele nos transforma de tal forma que um pecador que você fala, esse cara não tem jeito, a vida dele não tem jeito. Ele é capaz de transformar todas as coisas. Ele é capaz de transformar a essência do que é ruim para algo bom. Ele é capaz de transformar algo, né, de certa forma, sem gosto, no que vai trazer a alegria para alegria e salvação para o momento. E aí depois chega lá o mestre, prova o vinho e fala, como é que você fez isso? Geralmente o vinho melhor, coloca-se no começo. Você vai colocar depois, para vocês verem o que o Senhor faz e transforma na vida, nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro sinal, apontando para que o Senhor é capaz de transformar toda e qualquer situação. Segundo sinal, a cura, né? João 4:50. Sibeli, pode ler? João 4:5, fazendo você andar pouco, hein? Sibeli está com o Rui. João 4:50. Seguiu? Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha só, hein? Então nós temos aí uma situação de uma cura, né? Como diz o pastor Leandro Lima, uma cura EAD, né? Uma cura à distância, né? Então o homem, pela fé, ele acreditou que o que o Senhor falava era capaz de chegar aonde que tivesse que chegar para curar. Pensa no que o apóstolo está apontando, né? O poder da palavra de Cristo ao ponto de chegar e transformar. Pensa no que quer dizer a palavra de Cristo em relação às nossas necessidades e às necessidades humanas. O terceiro sinal é a cura de um paralítico. João 5:8. Pode ler, Davi, por favor? Isso. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só, hein? Jesus faz a cura de um paralítico. Paralítico lá, tanto tempo, né? E a água, existia a lenda que se a água borbulhasse, era um anjo que estava passando, aquele que pulasse seria curado. E é lógico que era uma lenda que a Bíblia vai apontar. E Jesus chega e fala para o homem, você quer ser curado? Ele fala, querer eu quero, mas eu não consigo pular. E aí Jesus, ele vai dizer para esse homem, né? Levanta, pega as suas coisas que você está curado. Então veja que Jesus tem todo o poder para curar o corpo e a alma de todos nós. Mesmo depois os fariseus falam, mas você curou no sábado. Pensa no que a loucura que o cara está falando, né? O rapaz lá há tantos anos, né, que ele precisa da cura do Senhor. Quando o Senhor cura, eles nem aí para a cura, eles falam, não, você se curou no sábado, pode voltar atrás, pode descurar, né? Pode voltar a ser aleijado. Pensa no que é o ser humano e pensa no que é a palavra de Jesus com todo o poder e autoridade para curar corpo e alma. Quarto sinal, multiplicação dos pães, 6:13.
Quem que pode ler? Pode ir de novo para o William aqui. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Isso aí. Então, Jesus, novamente, ele está falando o quê? Que ele é o pão, é ele que dá o sustento. Ele está falando o seguinte, olha, vocês se preocupam muito, mas com relação a manter e sustentar o meu povo, eu vou manter e sustentar. Veja só o conforto que ele nos traz. Só que ele fala assim, só que eu tenho algo para passar para vocês que é muito maior que o pão, é muito maior que o sustento físico que vocês têm, que é um sustento para a alma e é uma coisa eterna. Então, Cristo está falando exatamente do quê? Ele está falando sobre o poder que ele tem, né? Sobre o sustento que ele tem e que alimenta para a vida eterna. O outro sinal que ele nos mostra é que em Jesus anda sobre as águas, né? Em João 6,19. Voltando para a Aline agora. Aline. Uma vez o pastor Itamar falou, na dúvida pede para ele orar. Olha só, né? A gente segue até hoje, né? Ele falou, na dúvida sempre pede para ele orar. Vamos lá. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Olha só, hein? Então, o mar, ele começou, né, a ficar revolto e tal. E aí, os discípulos olham e vê um vulto, né, vê alguém chegando e alguém que está pisando sobre o mar. Pensa só, né? Que a gente lá, logicamente, a gente ia tremer também, né? Achando que era um fantasma. Porém, pensa na autoridade que Cristo está demonstrando sobre o quê? Sobre a criação, não é? Ele não é o eu sou? Ele não é aquele que no princípio estava na criação? Então, ele é o Senhor sobre a criação também. É ele que pisa no mar. E quando o Apocalipse vai falar assim, ó, que o mar não existirá mais. Não está falando que não vai existir a praia, que a gente gosta de ir, né? Andar na praia, ver aquela beleza. Ele está falando sobre o que significava o mar, principalmente para o judeu. Né? Aquele significado que tem só ver aí o furacão, né? O furacão vem e aí você vê aquelas ondas, você fala, misericórdia. Que pensa nessa agitação e pensa naquele que pisa sobre o mar e que anda demonstrando toda a autoridade sobre a criação. O outro sinal, sexto sinal, 9:7. Você consegue ler, Sara? Ele dormiu, né? Já que ele dormiu. 7. Dizendo-lhes, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só, hein? Então, Jesus, ele pega um homem cego de nascença. E aí o texto está, como sinal, está nos mostrando, olha, eu vim dar vista àqueles que não conseguem enxergar. Eu vim mostrar que não importa a sua cegueira, quanto tempo de cegueira, eu vim transformar isso aí. Eu vim te novamente dar a visão. E uma visão agora na ótica, conforme o Senhor, né, demonstra. E o último sinal é da ressurreição. João 11, 43, 44. Pedi para a Anne. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. 43, 44, né? Isso. Então, veja só, eu nem
Ah, agora eu entendi, né? A dúvida. Não tinha colocado aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a primeira coisa que o livro vai apontar. Ele vai falar sobre verdade e mentira, que nós vimos aqui atrás. Ó. Aqui, ó. Mentira e verdade. João usa várias vezes o conceito de verdade. Ou seja, sabe quando o Senhor fala, olha, em verdade, te digo. Ele está falando o seguinte, olha, a verdade é essa. Quando ele dá ênfase, ele está falando, a verdade verdadeira, né? Lembra quando a gente fala, não é verdade verdadeira isso aí. Então, a verdade verdadeira é o quê? É o evangelho de Cristo sendo pregado. O outro ponto que o texto vai fazer ênfase, no testemunho que outros dão sobre Cristo, e o próprio Jesus está falando, olha, eu sou aquele eu sou, que o eu sou falou para Moisés. Então, eu sou aquele mesmo eu sou. Então, ele dá testemunho de que ele é o Senhor. O outro ponto que a gente tem são o quê? O apontamento para os sinais. Hoje a gente vê, não é? Pensa o seguinte, ó, e é até bom a gente esclarecer isso aqui, porque eles acham que, principalmente o presbiteriano, não acredita em milagres. Não é que a gente não acredita, né? O presbiteriano, ele acredita em milagres. É que a gente não acredita a forma que se apresenta os milagres. Se a gente vê testemunhos, por exemplo, de missionários presbiterianos, o pastor Ronaldo Lidório, principalmente aonde ele passou, é cheio de testemunho de cura, testemunho de expulsão, testemunho de salvação, né? Todos esses testemunhos, eles acontecem dizendo que o Senhor é glorificado. Pensa que todos esses testemunhos que a gente vai ver, que se prega, ele é um sinal que aponta para quê? Para a glória de Cristo. Então, o que a gente não acredita é, por que o Senhor, às vezes, vai fazer um milagre dando um dente de ouro para a pessoa? Pense no que significa isso, gente. Esse testemunho aponta para quê? Só para ter dente de ouro, a gente vai na comunidade dos ciganos, cheio de gente com dente de ouro lá, né? Nem precisou de um milagre, não é? Então, pensa no que representa isso. Então, o que a gente não acredita é como está sendo apresentado esse milagre. Não que a gente não acredite, né, que existe. Nós acreditamos, sim. Porém, a forma que tem que aparecer e conduzir um milagre sempre é o quê? Ela aponta para a glória de Jesus Cristo. Então, o primeiro sinal, ele apontava que Cristo transforma as essências, né, do nosso ser, das coisas. Cristo tem o poder na sua palavra, tanto é que haja luz, houve luz, né? Ele falava e acontecia. É a mesma coisa, quando o pastor está aqui ou a gente abençoa um filho, a gente tem a intenção de abençoar. Quando o Senhor abençoa, ele fala, olha, é assim, assim, vai ser assim o meu povo. A palavra dele determina as coisas. Cristo tem todo o poder para curar corpo e alma. Cristo é o nosso sustento, ele nos alimenta, nos dá a vida eterna. Cristo tem toda a autoridade sobre a criação, é o Senhor que nos dá a visão, ele é o Cristo e termina com ele sendo o Senhor da ressurreição. Quando diz que o último inimigo, né, que é a morte, né, que Cristo venceu a morte e que vai trazer uma vitória definitiva sobre isso, é o que está falando exatamente o que Cristo é, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e é o que o apóstolo defende. Então, nós temos aqui, ó, do 1 ao 12, ele vai falar sobre os sinais, sobre o testemunho, sobre verdade e mentira. No segundo ponto, aí nós temos um aspecto que vai falar sobre a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo, o que é? Ó? A última ceia, dividida em 3 partes. A última ceia,
narrativa da paixão e o Cristo ressurreto. Dentre esses pontos, nós vamos ver aqui que está dividido entre o Senhor demonstrando o quê? Demonstrando, além de demonstrar compaixão, ele demonstra a questão da humildade. E ele, logicamente, está ensinando os seus discípulos e ensinando a gente também a tratar com relação à humildade. Cristo, ele aponta o traidor. De certa forma, a gente percebe que a palavra de Deus não chega, não muda, não transforma todos os corações, né? Existe aí a interesse também dentro de quem está na comunidade cristã. Vemos aí que o Senhor avisa Pedro. O Senhor Jesus, ele vai falar sobre o Consolador, ou seja, ele vai alertar o povo que ele precisa ir para quê? Para que venha o trabalho do Espírito de Deus. E aí nós temos Jesus orando, né, e ensinando, instruindo dentro da oração. A segunda parte fala da narrativa, e a narrativa é todo o aspecto que a gente bem conhece, né, principalmente a história da Páscoa, que vai falar, você pega os filmes, principalmente aquele da Paixão de Cristo, ele vai começar justamente onde? No Getsêmani, né, Cristo orando, tal. É o momento, né, de moer, né, de apertar a uva, né, para que saia o azeite. Nós vamos ver Pedro negando. Olha que interessante, né? Mesmo andando com Cristo, mesmo aprendendo, Pedro demonstrou a fraqueza. Não é nada diferente de mim e de você, né? A gente demonstra todo esse momento. Aí Jesus é colocado sobre as autoridades e aí vai apontar para a morte e o sepultamento dele. No terceiro ponto vai falar do Senhor ressurgindo. Jesus vai aparecer para alguns discípulos e aí o Senhor vai dar as instruções. Veja só que interessante isso aqui, ó. Todo esse caminho aqui, ó, que a gente conversou, entre o 13 e o 20, ele vai começando a falar sobre a Páscoa, certo? A Páscoa, ele vai fazer referência a qual momento da Bíblia? Valendo 10, qual o momento da Bíblia? Que o povo estava... É a libertação, é isso aí. Então, o povo estava sendo liberto, ele estava fazendo o quê? Sabe aquele momento que o Senhor, que tem a Páscoa, né, os pães e ervas amargas e tal? Então, existia o quê? Nesse momento, estava sendo a preparação da Páscoa, e na Páscoa, o que acontecia com o cordeiro? O cordeiro era morto, né? E aí a gente tem aqui, ó, passou por sofrimento, humilhação, injustiça. Tudo isso é o quê? Eu acho muito interessante quando a gente vê aqueles filmes, né, que vai mostrar aquele momento exato, pouco antes do pessoal sair, né, da libertação. Aquela tensão que existia, né, aquela angústia de não saber o que vai acontecer, aquele sofrimento, aquela dor de um povo que era humilhado, que foi humilhado e injustiçado. E aí o Senhor, ele é morto, e com a morte dele obtém-se que a vitória, a libertação do povo e a glorificação dele e do seu povo. Pensa o que João ele está sempre fazendo o seguinte, ó, tem esse trecho do Velho Testamento está ligado a esse momento da história, ó, tem esse outro momento, ele está sendo ligado a isso. Olha, Cristo, ele é a representação de tudo que foi passado. Então, o que a gente tem que compreender sobre o Senhor e Salvador é que ele é a concretização de tudo que se pregou lá. Então, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o Salvador que viria. Voltou para cá? Oxe, como é que aperta aqui? Aí. Então, nós temos aqui, ó, a Páscoa, que foi o sofrimento, humilhação,
nós temos a vitória de Cristo. Agora, olha só isso aqui, ó. Tudo que aconteceu aqui, ó, foi a preparação do Cordeiro. E dentro da preparação do Cordeiro, Jesus sempre teve o controle de todas as coisas. Nunca faltou controle. Mesmo na hora do mal, que nós vamos ver num dos evangelhos sinóticos, ele vai falar assim, ó, agora é a hora do mal. Agora é a hora que o mal vai ganhar. E aí aparece o mal e leva ele preso. Então ele sabia exatamente o que ia acontecer. Cada profeta tinha profetizado o que iria acontecer com ele. Tudo que ele passou estava sempre debaixo do controle dele. Sabe por quê? Porque os homens que levavam ele e que faziam maldade com ele, participava do plano, que é o quê? Que o Cordeiro morresse pelo pecado da humanidade e trouxesse salvação. O próprio Deus pagava a conta de quem? A própria conta dele, né, que deveria ser pago a Deus, é ele pagando a própria conta pelo que nós fizemos contra o Criador. Então, esse mesmo Cordeiro, ele estava sendo preparado, porém ele tinha um controle completo, um amor incondicional, e termina, sabe com o quê? Com o propósito dele sobre a vida de cada um de nós. Veja que quando vai terminando o texto de João, do livro de João, ele vai falar da conversa que ele teve com Pedro. E aí fala de Pedro, vai falar do tipo de morte que Pedro tinha que morrer, tá? E Pedro até fala, tá, então tudo isso vai acontecer comigo, mas e com ele? Ele apontando para João, né? Ele falou assim, ele também, né, de certa forma, ele não vai sofrer igual eu. Daí Jesus falou, ó, é o negócio seguinte, você tem o seu e ele tem o dele. Se eu quiser que ele fique vivo eternamente, ele vai ficar. Mas para você, cabe a isso. Então, aquele momento do finalzinho era o seguinte, os discípulos estavam dispersos. Quando Cristo ressurge, dá os ensinamentos, fala, ó, eu sempre falei para vocês que eu iria morrer e ressuscitar, não falei? Falou, eu estou aqui. E agora vocês vão fazer o seguinte, leia o final de Mateus e o início de Atos, que é o quê? Você tem que fazer discípulos para a honra e glória do Senhor. Baseado no quê? Tudo que foi falado aqui, ó. Quem é Jesus? Para que ele veio? Quem deu testemunho dele? Quais os sinais que apontavam para ele? O que ele demonstrou em cada sinal? Tudo isso é o que o Senhor vai apontando para a gente e ensinando. E eu queria terminar com esse texto aqui, ó. João 14, 1 a 16. João 14, 1 a 16. Você pode ler, Davi, por favor? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tiveis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras.
Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até o 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto é bonito, lembram dessa música? Essa música é conhecida como a música da Anne. É a primeira música que você cantou aqui. Quando a gente escolhe essa música para cantar no louvor, eles falam a música da Anne, a música da Anne. Ficou marcado aqui para a gente. Então, esse texto ele está falando de Jesus, que ele vai para quê? Para fazer morada. Só que olha que interessante, ó. Jesus iria para junto ao Pai, como disse, mas continuaria com seus discípulos, atendendo-lhes o que fosse pedido em seu nome. Os crentes já habitam em Cristo, portanto, tudo o que é necessário quando encontrarem em seu advento é a recepção da sua imediata pessoal presença por toda a eternidade. Então, nós estamos falando de uma morada celestial, mas é exatamente isso que ele prometeu. A recepção dos crentes, pois Jesus, em sua vida, não terá mais propósito de levá-las como para as moradas. Ela é resultante do fato que já estarem nessa morada antes dele vir, referindo-se, portanto, ao futuro próximo quanto ao distante. E essa é a beleza do Evangelho. Quando Cristo fala de preparar a morada, ele não está falando só na morada futura. Ele está falando, eu vou para o Pai, mas eu deixo quem? O Consolador. Quem é o templo do Espírito Santo que a Bíblia fala? Nós não somos o tabernáculo do Senhor. Pensa que quando Jesus estava falando isso, ele falou, olha, eu estou preparando, eu estou morrendo para que o Espírito Santo habite em quê? No seu coração. Então, aonde ele vai fazer morada? No seu coração. Qual a morada que Cristo estava desenvolvendo também, que Cristo estava construindo? As duas. Então, quando Cristo morre, na ascensão de Cristo, a casa de Deus na terra, depois da ascensão de Cristo, e o derramamento do Espírito Santo passou a ser o quê? A própria igreja, como o corpo de Cristo. Então, olha o nosso papel, o meu e o seu papel. O meu e o seu papel é o seguinte, Cristo morreu, aquele que era lá no princípio é o mesmo Jesus. Aquele que demonstrou e testemunhou que ele é a porta, ele é o pão, que ele é o que dá a salvação, aquele que deu a vida, aquele que restaurou, aquele que fez todas as coisas e demonstrou sendo Deus, é o mesmo que fez morada para o Senhor habitar no meio, no seu coração. Por isso, cabe a nós o quê? O testemunho do Deus da nossa vida, por onde quer que a gente vá e o que quer que a gente faça. Lembre-se que você e eu, nós somos uma testemunha do Senhor. Lembre-se que quando a gente prega com amor e temor a razão da nossa esperança, nós estamos falando que aquele Cristo que morreu e ressuscitou é o Cristo que habita hoje no meio, no seu coração. E ele é capaz de transformar toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,